Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Desculpa o atraso nessa colocação da aula no AVA. Eu tive alguns problemas com a minha internet aqui, mas já está tudo certo, tudo restabelecido, tá? Espero que estejam todos bem. Não tá fácil a quarentena, né? Imagine, mas enfim, estamos. Vamos ver se até breve nós estaremos juntos novamente, né? Semana que vem ainda vou dar aula para vocês. Pessoal, eu vou fazer a continuação da, da aula de sistema articular, tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa vertente um pouquinho mais aprofundada, porque acho extremamente importante, né, para a gente entender o movimento que a gente está realizando, qual é o tipo de movimento, qual é o tipo de articulação. Por que eu vou dar um pouquinho de ênfase nisso, né? A gente já sabe que tem um músculo, que o músculo ele vai de um lugar ao outro, que ele faz determinado movimento e tal. Beleza. Qual é o movimento que ele faz, né? E qual é o tipo de articulação que a gente está lidando? Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos nos deparar com os pacientes e esses pacientes vão nos apresentar uma determinada alteração, uma determinada doença, lesão. E quando formos tratar esse paciente, o que vai acontecer? Vamos pegar uma articulação do punho lá, uma queda de mesmo nível, o paciente caiu, tropeçou no mesmo, na mesma altura que é o chão, né? Sem um degrau, sem nada. E aí ele caiu e fraturou o rádio, tá? Provavelmente ele vai para cirurgia, vai colocar uma placa, um parafuso, e aí vai ser indicada fisioterapia para restabelecer a função articular desse punho. Quando a gente for trabalhar esse punho, vamos pensando na parte articular, né? Muscular, a gente vai trabalhar força, a gente vai trabalhar excitabilidade do músculo que está faltando, inibição de um músculo que está muito ativado, né? E vamos estar trabalhando isso da melhor maneira possível para restabelecer, obviamente, a função muscular, né? Trabalhando a flexibilidade também dele, né? Porque ele vai contrair, ele precisa relaxar. E a gente vai ter que trabalhar essa parte articular dele. Por quê? Porque por mais que ele tenha força de flexores e de extensores de punho, os dedos, né, também, do polegar, é, ele vai precisar ter a volta da angulação de flexão e de extensão, que está, obviamente, flexão 90 graus e extensão a 70 graus. Para restabelecer essa função, é necessário eu saber qual tipo de articulação que eu estou lidando. Então, ali é importante a gente saber que essa articulação ela tem determinada mobilidade. Qual é essa mobilidade? Será que ela é pequena? Será que ela é média? Será que ela tem uma mobilidade maior, né? Que são, a gente estava falando que são as semimóveis, né? As móveis, as não móveis. E será que com isso eu consigo trabalhar um deslizamento dessa articulação para eu ganhar mobilidade, para eu restabelecer essa função, talvez a musculatura, junto, não adianta eu ter força se eu não tenho liberdade articular, né? Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que estar sabendo um pouquinho, obviamente, dessa, dessa parte bem interessante da, da
da articulação, tá? Fazendo uma breve lembrança da aula passada, a gente falou da articulação, né? Falamos um pouquinho. Tô olhando no outro computador aqui, tá, pessoal? Esse está gravando e aqui tá os slides. A gente falou que a articulação ela apresenta dois tipos de classificação, a estrutural e a funcional, né? A estrutural ela depende da presença ou não do espaço entre um osso e outro, né? Que ela vai determinar ali estruturalmente se ela vai ser móvel, imóvel ali também, né? E o tipo de tecido conjuntivo que está inserido nessa união dos ossos. E na funcional, o que depende é a amplitude de movimento. Então a gente tem essas duas características em cima da classificação da articulação. Isso é importante porque estruturalmente e funcionalmente, que é o que a gente vai trabalhar, que a gente vai restabelecer. Mas não tem como eu entender ou trabalhar uma função se eu não saber como que é a estrutura, tá? Daí a gente entrou na estrutura, na classificação estrutural. Hoje a gente falou que ela é dividida em três, né? A fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial, né? Cada uma com sua característica. Por exemplo, a fibrosa lá, se ela é fibrosa, ela é tecido conjuntivo fibroso. Se ela é cartilaginosa, é tecido cartilaginoso. E se ela é sinovial, é porque é a membrana sinovial, né? Que eu tinha citado para vocês que ela forma o líquido sinovial, né? Na articulação fibrosa, não tem sinóvia, porque é o tecido conjuntivo, fibroso. Na cartilaginosa, também não tem sinóvia. E apenas na articulação sinovial, que tem a membrana sinovial, que ela vai ser envolta, né, pela cápsula articular, tá? Lembrem bem dessa situação aí, tá? E em cima da funcionalidade, a gente tem que entender que a gente tem a classificação da sinartrose, da anfiartrose e da diartrose. Essas três são extremamente importantes porque elas vão definir a funcionalidade, né? Se eu pegar aquele punho lá, será que esse punho ele é bem móvel mesmo para eu poder fazer uma técnica de terapia manual para ganhar uma liberdade maior? Ou será que eu só consigo fazer um movimento muito leve? Ou eu consigo fazer um movimento maior? Né? Então, na sinartrose, a articulação ela é basicamente imóvel, que são aquilo que a gente falou das estruturas craniais, né? Cranianas. Eu não consigo pegar minha cabeça aqui, minha estrutura craniana aqui, fazer mexer para lá e para cá, né? Fazer o osso deslizar sobre um sobre o outro. Não consigo. Então, a gente tem que entender que não há, né, movimento articular ali, não tem amplitude de movimento. Na anfiartrose, a, a mobilidade é um pouquinho maior, mas também não chega a ser uma amplitude grande, né? Ela é considerada como uma articulação pouco móvel. Um exemplo de articulação pouco móvel é a articulação que nós temos aqui do manúbrio com o externo, né? Eles juntam o manúbrio com o externo e ele tem um grau de mobilidade muito pequeno para fazer o processo de inspiração, já que vem as costelas e os músculos intercostais aqui, né? Então ele trabalha muito pouco, tipo, você não consegue pegar ele e manipular, né? E daí na diartrose são as articulações que a gente tem os movimentos amplos aí, como o punho, cotovelo, né? Joelho, tudo que a gente falou, tá? Então, eu dei o exemplo das suturas aqui, né? Das suturas a gente falou lá no slide que ela é de uma articulação fibrosa, tá? Classificada como sinartrose. Se ela é classificada como sinartrose, a articulação é imóvel, tá? É, ainda dentro das fibrosas, a gente tinha as sindesmoses. As sindesmoses, ela tem um tecido conjuntivo, né, que ele é fibroso, que é aquela membrana interóssea que eu falei que a gente tem a tíbia e a fíbula, né? E a gente tem a junção na parte proximal e na parte lá embaixo distal. Por eles se juntarem, existe uma membrana entre eles, né? Existe uma membrana
que vai estar ali, que é chamada membrana interóssea. Isso também acontece no radina ulna, tá? Né? A gente tem o radina ulna aqui, quando ele se movimenta, a gente faz a supina, eles fazem esse movimento, né? Eles torcem. Só que eles só estão juntos, eles estão ligados, eles só conseguem torcer porque existe a membrana interóssea entre eles, né? É, isso permite a amplitude de movimento um pouquinho maior, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cabeça da fíbula e tentar manipular em relação à tíbia, ela tem um grau de liberdade bem pequeno para fazer uma mobilidade. De fazer a mobilidade vai ser um grau pequeno. Diferente de a gente pegar de um punho, né? Que ele vai ter 90 graus ali. Então, a amplitude de movimento ela é bem pequena. Então, ela é chamada de anfiartrose, essas sindesmoses, né? Então, aqui no slide tem o exemplo do rádio da ulna e da tíbia e da fíbula, né? E daí, tem uma outra articulação fibrosa, que são as gonfoses, que é a raiz do dente em relação ao maxilar e à mandíbula, tá? Essas são sinartroses, né? Tem uma mobilidade maior, tá? Desculpa, a sinartrose não tem mobilidade nenhuma, né? O dente e o alvéolo, tá? Eu só queria, só para vocês entenderem que, como eu falei da fibrose, né, da articulação fibrosa, as articulações fibrosas eu falei então das suturas, que elas são divididas com as sindesmoses e com as gonfoses, tá? Então, suturas, sindesmoses e gonfoses, esses três tipos, essas três classificações de tecido conjuntivo fibroso, né, estão dentro da classificação estrutural ali das articulações. Essa fibrose, tá? Articulação fibrosa. Não esqueça, articulações fibrosas, suturas, sindesmoses e gonfoses. Suturas, certo? As sindesmoses, rádia ulna, que faz o movimento que tem a membrana interóssea, ou a tíbia fíbula, e as gonfoses, que é do dente, né? Que está enraizado na mandíbula ou no maxilar, tá? Na mandíbula e no maxilar são sinartroses, não tem mobilidade, você não consegue pegar o dente e ficar trabalhando na amplitude. Na membrana interóssea, ela é uma anfiartrose, que ela tem certo grau de movimento, e na sutura, ela não tem nada de grau de movimento, tá bom? Então, ela também é considerada uma sinartrose. Beleza, pessoal? Aí a gente entra nas cartilaginosas, né? O primeiro nome que a gente fala das cartilaginosas são as sincondroses, né? Nesse local a cartilagem é hialina, que ela é um líquido mais claro, né? E ela é classificada sincondrose como uma sinartrose também. Exemplo ali que eu dei para vocês, até ali o manúbrio externo, né? Articulação da primeira costela, tá? Em relação ao manúbrio e o externo. Eles não têm uma mobilidade ali, né? O manúbrio e o externo é quase que só o manúbrio externo. Pode ocorrer é, a mobilidade ali, é, é imóvel, né? Não tem como. Deixa eu pegar o manubrio aqui, colocar o manubrio para frente e o externo para trás, né? Eles estão juntos, então eles não têm a mobilidade, né? E a hora que ele mexe, a articulação da primeira costela mexe junto, tá? Então ele é considerado uma sinartrose. Sinartrose sem movimento, né? Dentro das cartilaginosas, a gente tem as sínfises ainda, né? As sínfises, elas são sempre por um disco de fibra cartilaginoso, né? Ele faz uma ligação entre um osso e outro. O exemplo que a gente tem foi quando a gente teve nas aulas lá de anatomia, a gente pegava um osso ilíaco aqui, outro osso ilíaco aqui. E aqui, ó, era o pubis, que eles faziam essa junção para a gente ter a articulação do quadril aqui.
Pensa que esse osso aqui é o ilíaco e esse aqui é o pubis. Para eles se juntarem, eu precisava de uma cartilagem aqui no meio, tá? Essa cartilagem tá no meio, ela é eh, de tecido cartilaginoso, tá? É importante saber isso porque se lembra que na mulher a gente tem a síntese púbica e ela abre, né, para a mulher ter o bebê, depois ela retorna, fecha ao normal e a cartilagem está ali. E muitas alterações que a gente vai ter de pacientes que a gente vai abordar dentro da nossa prática clínica, são para pacientes que têm pubalgia. Então, bem na região do pubis, né? Não só na parte também muscular falando, mas nessa região da sínfise púbica, eles vão ter essa alteração, tá? E às vezes também você vai pegar uma pessoa que tem um quadril e o quadril tá assim, ó. Teve uma alteração na altura da sínfise púbica que a gente vai ter que restabelecer isso, tá? É, Daí, ó, a junção do... O outro exemplo que eu tinha dado, né? Porque eu falei a junção do manúbrio com o externo, né? O corpo do externo. Aí ele tem uma leve mobilidade aqui, certo? Quer dizer, eu não consigo trazer ele para anterior e nem para posterior, não consigo fazer esse movimento aqui, certo? Do externo. Então, as sínfises, elas são classificadas como anfiartroses. E anfiartroses, elas são classificadas com o nome de articulação pouco móvel, né? E a sinartrose, sem nada de movimento, articulação imóvel. E depois das sínfises, né, a gente tem as articulações sinoviais, né? Que a maioria delas ali são as chamadas diartroses. A gente já vai entender o que são as diartroses, tá, pessoal? E o que significa essa nomenclatura, né? A articulação sinovial, ela tem a sua organização estrutural, né? Ela tem uma cavidade que ela é sinovial, o articular, onde tem a cápsula, né? Ali. E é o local onde tem o líquido sinovial. E depois a gente tem a cartilagem articular, que é a cartilagem que reveste o osso que está em relação ao outro, né? Onde eles estão se unindo. Essa cartilagem ela tem que dar a característica dela de fazer com que deslize, né, ocorra o deslizamento. Não adianta ser áspero aqui, ó, e ele rodar, ele vai ter atrito, ele tem que ser liso, então ele tem essa cartilagem que recobre, que é chamada cartilagem condral subcondral, né? E daí a gente tem a cápsula articular, e essa cápsula, ela envolve o osso, né, entre o osso que está mais distal com o proximal, ela envolve, né, o proximal e distal, ela envolve e aonde nesse local vai estar o líquido sinovial. Na verdade, é ela que envolve essa articulação aí que faz com que tenha a cápsula e que faça a união entre os dois ossos, tá? Daí, pessoal, dentro da cápsula articular a gente tem a cápsula fibrosa, que ela é externa, a gente falou, tecido conjuntivo denso, feixes paralelos. E temos a membrana sinovial interna, que é aquele tecido conjuntivo elástico que é importante para ele realizar os movimentos, certo? Uh, Temos o líquido sinovial, dentro da articulação sinovial, que ele é importante, né? Ele é secretado, produzido pela membrana sinovial ali, né? Tem a formação do ácido hialurônico, ele que permite aquela viscosidade, né? Que eu falei para vocês que é importante ter essa viscosidade para ele realizar o deslizamento correto. Quanto mais viscoso, mais difícil é a mobilidade, né? É que nem o óleo do motor que eu dei aquele exemplo. E a gente tem a função da articulação, então, de diminuir o atrito, né? Fazer a nutrição dos condrócitos, que são as células ósseas ali, né? E tirar os restos metabólicos que estão ali naquela região. E ainda dentro das articulações sinoviais, a gente tem os discos, né? Que são um exemplo ali, os meniscos, né? Eles são todos feitos de tecido fibrocartilaginoso
que tem como uma função reduzir o atrito, né, entre o osso que está mais proximal com o osso que está mais distal. Eles se interpõem, né, na articulação, e a função deles ali é melhorar a superfície onde ocorre essa mobilidade sem que ocorra muito atrito, né? Então tem que ter um amortecimento, o amortecedor, né? Por exemplo, cada vértebra que existe do nosso corpo tem um disco, né? Entre o joelho, entre a tíbia e o fêmur e a tíbia, a gente tem os meniscos, um menisco medial e um menisco lateral, tá? Eles auxiliam ali também quando você mobiliza, né, faz essa mobilização, eles vão auxiliar no líquido, na produção do líquido sinovial, tá? Daí eu citei ali das articulações planas aquele dia, né? Tem as intercárpicas, as não axiais, né? E a gente começou a falar, isso aqui era legal, né? As não axiais, né? E as que permitem um movimento de deslizamento ali, que são aquelas articulações que fazem parte das sinoviais, que são as em gínglimo, né? Por quê? Porque ela sempre vai ter uma parte que vai ser convexa com uma parte que vai ser encaixado no côncavo, né? Então, côncavo convexo vai ter um encaixe. A parte convexa de uma se encaixa na parte côncava da outra, né? Por exemplo, a articulação do joelho, que a gente tem um menisco aqui assim, e daí vem o côndilo e encaixa certinho o côndilo medial no côndilo medial, né? Côndilo medial da tíbia e do côndilo medial do fêmur, tá? Cotovelo, tornozelo são exemplos assim. A gente tem então, pessoal, as monoaxiais ou uniaxiais. Elas permitem um movimento sobre um único eixo, né? Por exemplo, o cotovelo que faz flexão e extensão, tá? Depois a gente tem as condilares, que ela tem uma projeção oval, ela se encaixa na depressão da outra, como é o punho, né? E as metacarpofalangianas, elas são biaxiais, que permitem o movimento em dois eixos. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Temos o pivô, ou trocoide, né, mais conhecido hoje como trocoide, que é a monoaxial, tá? Exemplo de articulação radioulnar, por exemplo, que ela é monoaxial e permite apenas movimentos de rotação, né? A prônio supino é uma rotação, tá? Porque não é o rádio que faz esse movimento e nem esse, tá? Só faz a prônio supino, lembra? Tá bom, pessoal? Temos as esferoides, desculpa, as esferoides, que fazem o encaixe, né, da depressão côncava de outro, como é do ombro e do quadril, que daí tem um encaixe assim, tá? Que mais? Elas são multiaxiais, né, ou poliaxiais. E aí, pessoal, eu queria entrar com vocês na parte em que a gente começa a falar um pouquinho dessa classificação funcional em cima dos movimentos axiais, tá? Então, só para vocês lembrarem aqui que o movimento da articulação ela depende muito da superfície em que ela está se encontrando em relação ao outro osso, né? O que está em contato com ele. Isso é extremamente importante, são os meios de união entre esses ossos, tá? Obviamente, para a gente realizar e ter funcionalidade, a gente precisa que alguns fatores, como as articulações, né, realizem os movimentos em si. E para que isso aconteça, a gente tem que classificar eles, né? E essa classificação, ela vem aí através daquilo ali que a gente começou a falar dos movimentos axiais. O primeiro que a gente vai falar é do monoaxial, tá? Para as pessoas não esquecerem e terem plena certeza de quando vocês vão trabalhar. Não adianta você querer trabalhar uma articulação que ela é monoaxial e você trabalhar ela num eixo que ela não vai fazer o movimento, né?
isso é um erro do fisioterapeuta, né? Não entender que aquela articulação não faz aquele determinado movimento, tá? Então, a monoaxial é quando, única e exclusivamente, ela tem um único grau de liberdade, tá? E esse grau de liberdade, ele vai fazer apenas em um eixo, tá? Um exemplo disso é só o cotovelo, onde a gente tem o encaixe lá do olecrano, que ele vai encaixar na parte do húmero, para ele fazer esse movimento aqui. Esse movimento aqui, nada mais, nada menos, está fazendo o quê? A flexão e extensão de cotovelo, tá? Eu não consigo aduzir o meu cotovelo, abduzir meu cotovelo, eu não consigo rodar meu cotovelo, né? Diferente aqui, falando da rádio, da, da húmero ulnar, tá? Ele só permite esse movimento. Quem faz a pano supino é o rádio ulna, não é, já é outra articulação, tá? Então, as que permitem os movimentos de flexão e extensão, né, como o cotovelo, são chamadas de monoaxiais. Beleza, pessoal? Ela é gínglima, né, dobradiça, a gente falou, né? As monoaxiais aqui também do dedo, tá? Eu não consigo aduzir meu dedo, vou fazer meu dedo fazer uma adução, uma abdução, não consigo. Eu consigo deslizar ele, tá? Consigo fazer esse deslizamento, mas eu não consigo falar, eu vou aduzir a minha falange distal, não consigo. Vou abduzir minha falange, também não consigo. Só consigo fazer flexão e extensão na minha falange, ó. Flexão, flexão, extensão, tá? Isso é bem importante, tá, pessoal? Dentro da trocoide, né, que é a radionar, que a gente falou que ela faz esse movimento ali, ela realiza esse movimento em cima do seu próprio eixo ali, fazendo a rotação, tá? O seu eixo de movimento ali é unicamente em cima da plano de supino, tá? Geralmente isso acontece em superfícies que são articulares de maneira cilíndrica, tá? Monoaxial, um movimento. Geralmente aqui o exemplo foi você tem que pensar, né? Todos os movimentos que cada articulação faz para vocês poderem classificar elas, né? Aqui eu estou dando poucos exemplos aí. Dentro da biaxial agora, se a monoaxial ela permite um movimento, a biaxial vai permitir dois movimentos. Quais são esses movimentos? 2 graus de liberdade, flexão e extensão, e, como exemplo, uma abdução e uma adução, tá? Pessoal, isso, a radionar aqui que eu estou dando exemplo, radionar, metacarpo, articulação do punho, radiocárpica, ela permite tanto a flexão quanto a extensão, quanto o desvio radial e o desvio ulnar, que é uma adução e uma abdução, tá? Então, esses são movimentos biaxiais que a gente tem como classificação, tá? Em 2 eixos, beleza? É interessante, ó. Ah, a gente falou do dente, né? Que ele é enraizado na mandíbula, enraizado no maxilar, e ele não tem movimento nenhum, né? Ele é uma sinartrose, é imóvel, né? O dente não fica mole. Mas, olha que interessante, a nossa mandíbula, que ela tem a articulação com a têmpora, ela permite 2 movimentos. Olha só, eu abro a boca e eu fecho a boca. E eu trago ela para cá, trago ela para cá. Tá? Então a gente consegue permitir ali, ó, na superfície, ela é condilar também, né? Como se fosse do joelho, né? Lembra do côndilo da tíbia, com o côndilo do fêmur? Aqui também ela é condilar, né? A têmpora com a mandíbula. Então a articulação temporomandibular, ela é biaxial também e consegue fazer a flexão, a extensão, a adução e a abdução. Beleza, pessoal? Temos as chamadas articulações biaxiais em sela.
Olha só que interessante isso, né? Essas articulações, elas têm as faces ósseas realmente côncavo no convexo, tá? Permitem flexão, extensão, adução, abdução e rotação, tá? Um exemplo claro disso aqui é a articulação carpo metacárpica do polegar, tá? Ele faz, ó, rodou, aduziu, abduziu, flexionou e estendeu. Ele consegue ter todo o movimento, tá? Dessa articulação. Só que lembre, tá? Ele tá encaixado a parte côncava no convexo, tá? E realiza flexão, extensão, adução, abdução e rotação, tá? Só para classificar para vocês, não é os três juntos, ela é biaxial. A biaxial são só dois, então ela pode ter a flexão e extensão e rotação, flexão, extensão e adução e abdução, rotação com abdução e adução. Entenderam, né? Não são as três juntas, ela não vai fazer flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Quem faz isso são as triaxiais, tá? As triaxiais é que conseguem nos dar essa possibilidade aí de realizar em vários eixos aí, né? Tem 3 graus de liberdade a triaxial, flexão, extensão, abdução e também permite a rotação, tá? Ombro, flexionei, para trás eu estendi, abduzi, aduzi e rodei, tá? Eu dei exemplo do polegar ali, pessoal, mas o polegar ele faz é, a, a adução, né? A oponência do polegar e a flexão, tá? Aqui, ó, ele tá fazendo a rotação em outra articulação, tá? Não é a radiocárpica, né? Então, ombro e quadril, tá? E a maioria delas ali, pessoal, elas são chamadas de articulação triaxial de maneira esferoide, né? Que é aquela que encaixa na região do osso. E geralmente elas estão centradas, né? A cabeça do fêmur no acetábulo, a cabeça do húmero na cavidade glenoide, tá? Isso aí é bem importante para a gente entender. E aí, pessoal, a gente entra numa parte bem interessante, que são as estruturas das articulações móveis, né? Toda articulação móvel, ela vai depender não única e exclusivamente só do grau de liberdade que ela vai adquirir, como também da musculatura, se ela vai estar trófica, forte, flexível, mas também de uma parte que é extremamente importante, que estabiliza e que mantém a, a nossa parte centrada do osso, né? Por exemplo, pense que a gente tem esse osso aqui, esse aqui é um ligamento e esse de baixo é um ligamento. Eles têm que estar unidos para manter esse do meio aqui, ó, na sua estrutura normal. Ou seja, ele tem que estar estabilizado. Se o de cima rompe, ó, rompeu de cima, ó, rompeu. Esse aqui vai ter grau de liberdade. Agora, se eu não rompeu de cima, ele não vai ter, ele vai estar estável. Ele vai estar bem estável. Se eu rompeu de baixo, também, ó, o que que acontece, né? Então, ele mantém essa estabilidade muito importante, ó. Côndilo, fêmur, tíbia, né? E aqui a gente tem os ligamentos, certo? Colateral medial, colateral lateral, e eles estabilizam para que o fêmur e a tíbia não façam esse movimento aqui, ó, tá? Ou o cruzado anterior, que faz a anteriorização da tíbia,
o cruzado posterior, que faz a posteriorização. Então, eles estabilizam. Então, eles são extremamente importantes, né? Esses ligamentos. E eles são constituídos de fibras de colágeno, tá, pessoal? Essas fibras de colágeno, elas são extremamente importantes. Elas são entrelaçadas umas nas outras, né? Dispostas paralelamente ali. E são flexíveis, tá? Por isso que ela distende e depois ela volta no lugar, para manter a estabilidade. Ela tem característica de ser forte, de ser muito resistente, por isso que você vira o pé também e daí volta, às vezes não acontece nada. Você, só virei o pé ali, mas não aconteceu nada, né? E na maioria das vezes, apesar de ser flexível, ela é inelástica, tá? Então, exemplo, obviamente, ali que a gente deu dos, dos ligamentos do joelho, né? O colateral medial, que está no côndilo do fêmur e no côndilo da tíbia para estabilizar isso medialmente, e no côndilo do fêmur e no côndilo da tíbia lateralmente, fíbula, lateralmente, para estabilizar o joelho não sair lateral, tá? Manter a luxação, tá? Isso aqui eu acho que é importante dizer para vocês, ó, ligamentos e cápsula articular, elas têm por finalidade manter a união entre o osso, ou entre os ossos, né? E além disso, elas impedem que aconteça um movimento num plano indesejado. Por exemplo, uma articulação que só faz flexo-extensão, que ela não faz adução e abdução, os colaterais seguram para que isso não aconteça. Tá? Então é extremamente importante que eles estabilizam isso para que não realizem movimento nos planos indesejáveis, tá? E também, pessoal, uma característica bem legal é entender que eles limitam a determinada amplitude. Ele só vai a 90 graus também porque o ligamento ele não cede, tá? Porque se o ligamento ceder, ele pode luxar, ok? Pessoal, discos e meniscos aqui eu falei bastante ali, a gente já falou, né? E essa parte aqui que é interessante ainda, ó, que é a bainha sinovial dos tendões, né? A gente tem os tendões, tem a bainha, ela é de líquido sinovial. Por quê? Porque ela tem que ser facilitadora do deslizamento entre os tendões, né? A gente tem um monte de tendão aqui na mão, certo? Se eles não deslizassem entre si, ia ser difícil de eu fazer né, eu consigo ter uma facilidade de deslizamento importante neles. E isso acontece porque ele tem essa bainha de sinóvia no tendão, tá, pessoal? Então, eles passam ali nos túneis fibrosos e ossos, tá? Chamados retináculos, né? Dos flexores do punho. Beleza? Outra parte importante dentro da articulação sinovial são as chamadas bursas sinoviais, tá? Por quê? Porque vocês já ouviram um monte de parente de vocês aí, um monte de gente falar que tem bursite, né? O que é bursite? Poxa, bursite nada mais é do que uma inflamação da bursa. O que é bursa? São fendas que a gente tem de tecido conjuntivo sempre entre um músculo, pode ser entre um músculo, um tendão, um ligamento e um osso, né? A gente tem essas estruturas para ter essa fenda, para ter o tecido conjuntivo, que é a bolsa sinovial, que é essa bolsa, tá? Elas são constituídas sempre de sacos, esses sacos são fechados, tá? E eles são cheios de revestimento de líquido sinovial. Beleza, pessoal? Qual que é a função deles? Ajudar nesse deslizamento do movimento entre os músculos ou os tendões, tá? Às vezes de proeminências ósseas, né? Como a gente tem a proeminência óssea aqui do ombro, certo? Ligamentos. Então, tudo isso faz remeter que a bursa se remeta a melhorar esse deslizamento entre essas estruturas. Beleza? Ah, pessoal, vou falar um pouquinho dos ligamentos aqui que são importantes, tá? Vou citar
Depois a gente vai mais a fundo nesses ligamentos em relação à sua estrutura e estabilizações, né? A gente tem o ligamento longitudinal, que são ligamentos bem importantes que a gente tem na coluna, tá? Vertebral. A gente tem o ligamento longitudinal anterior e o posterior. Um ligamento que é bem interessante, o ligamento coracoide, né? Que ele está envolto lá no processo coracoide, tá? Temos o ligamento coracoacromial. São todos ligamentos extremamente importantes para fazer junção entre os ossos e não deixar que aconteça uma luxação, tá? Colateral ulnar, que a gente tem, colateral radial, certo? A gente tem nas falanges, né? Em cada falange a gente tem os ligamentos ali. A gente tem na cintura pélvica, extremamente importante, né? A gente tem no fêmur, a gente tem o ligamento isquiofemoral, que une o isquio, né, ao fêmur. O fêmur ele se encaixa e precisa de uma coisa para estabilizar. Quem estabiliza isso é o ligamento isquio femoral, tá? Na junção do isquio com o fêmur ali, tá, pessoal? Então ele vem, encaixa no acetábulo, daí o isquio vem, tem um ligamento entre o fêmur e a parte do isquio, né, do osso do ilíaco ali. Aí tem o outro exemplo aqui, é o colateral lateral, colateral lateral e colateral medial do joelho. E outro ligamento, o ligamento da patela, tá? Que a gente tem. O cruzado anterior, que ele está disposto no joelho, que faz a proteção da anteriorização da tíbia, para que não ocorra esse deslizamento, né? O posterior, né? E a gente tem nos pés ali os da falange, né? Os metatarsos falangianos e assim por diante, tá? Acho que basicamente, pessoal, em cima do que eu queria apresentar para vocês era essa relação aí dos movimentos das articulações, né? A gente falou bem disso, fizemos uma um resumo da aula passada, mas por quê? Porque ela é extremamente importante, tá, pessoal? A gente entender o processo da articulação para a gente entender os movimentos. Porque lá na frente, vocês vão ter aulas de terapia manual, dentro da terapia manual, da cinésio, o que vai acontecer? Vamos trabalhar uma cinesioterapia, vamos trabalhar o método Kaltenborg, vamos. O método Kaltenborn ele provoca deslizamento entre as estruturas. Esses deslizamentos só vão ocorrer, né, porque vocês têm uma liberdade. Mas a hora que vocês forem trabalhar a força, o movimento, a funcionalidade, você tem que saber se essa articulação ela é uma sinartrose, se ela é uma anfiartrose, né? Se ela tem nada de movimento, ou se ela tem pouco movimento, ou se ela tem muito movimento, certo? E tudo isso porque quando o processo de tratamento nosso, ele é basicamente voltado para que aconteça a volta da funcionalidade. E para a gente trazer essa funcionalidade, a gente precisa entender esse grau de liberdade, essa mobilidade dessa articulação. Então, para fechar, toda sinartrose não tem movimento, toda anfiartrose é pouco móvel e toda diartrose ela é bem móvel, né? Tem uns movimentos maiores e mais amplos. Lembrar de dar exemplo de sinartroses, tá? Buscar também, pessoal, estudar isso, né? Então, vamos buscar uma sinartrose. Buscar quais são as anfiartroses, né? E buscar quais são as diartroses. As diartroses são fáceis, são todas as que são e que têm líquido sinovial, que têm cápsula articular e que não são cartilaginosas ou que não são fibrosas. Simples, né?
bem fácil de entender isso, tá? É, acho que a gente conseguiu entender bem isso, né? E lembrar que desde a primeira aula que eu dei para vocês lá, que a gente falou de planos e eixos, tá aqui, monoaxial, biaxial, triaxial, plano, eixo, movimento, né? Qual plano que ele é, se ele é um plano sagital, se ele é um plano em que no sagital ele vai estar dividido em direito e esquerdo e que ele vai permitir só movimentos de flexão e extensão. No frontal, se ele é anterior ou se ele é posterior, né? Se ele vai permitir movimentos de adução e abdução, né? E depois no transverso para ver se ele vai superior ou inferior, se ele vai fazer rotação interna ou externa, né? Lateral ou medial. Então isso é importante porque cada articulação vai realizar determinado movimento, que você vai classificar esse movimento, você vai ver o grau de liberdade desse movimento, quais movimentos ele consegue fazer em cima desse eixo e qual é o tipo, né, de classificação estrutural e funcional dessa articulação. Se ela vai ser uma sinartrose, se ela vai ser uma anfiartrose, se ela vai ser uma diartrose, tá? E em relação aos tipos de tecido, né? Se ele vai ser fibroso, cartilaginoso ou sinovial. Beleza, pessoal? Acho que a gente conseguiu dar uma ênfase bem legal em cima da articulação, né? Sistema articular a gente conseguiu dar uma boa matada aí. E próxima aula a gente dá uma continuidade. Acho que vamos falar um pouquinho mais, um pouquinho de tendão também, e a gente vai continuar falando de movimento, tá? E vou tentar pegar alguma coisa em relação à parte muscular que a gente ainda talvez não tenha falado, ou qual músculos ainda que faltam a gente falar. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, obrigado. Qualquer dúvida, estarei à disposição, né? Podem mandar no WhatsApp, podem mandar lá no fórum, tá? Vou deixar disponibilizado de novo, né? Acho que esse PowerPoint aí para vocês entenderem. Vou colocar mais um artigo em cima para vocês lerem, em cima de tratamento fisioterapêutico numa determinada articulação, tá? E daí a gente vai trocando as nossas ideias aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.